1997. Belo Horizonte, a nossa cidade, faz 100 anos. Capital das Minas Gerais, com uma população de mais de 2 milhões de habitantes, já tem muito o que mostrar. E ninguém melhor que seus próprios moradores para nos falar e mostrar um pouco desta cidade. A nossa Belo Horizonte de hoje. Bem, esse convite de falar e estar conversando com você sobre a questão das penas alternativas me honra bastante, né? Até porque de estar aqui no Conselho Regional de Psicologia, né? Até porque eu acredito muito no papel do psicólogo, né? Nesse processo aí que nós estamos vivendo. E aí eu acho que vocês vão entender porque durante a minha fala, né? É uma conversa mesmo, então assim, eu não vou me alongar muito, né, até para depois nós termos um tempo para estar conversando, debatendo um pouco. Mas eu tinha preparado, e até considerando assim, o público, as pessoas, né, que possam estar vendo um pouco essa questão da psicologia, eu havia pensado também de não me ater tanto às questões muito técnicas ligadas à questão das penas alternativas. Só vou fazer uma primeira referência, assim, o que seria assim, dessas penas, e logo depois entrar um pouco no que me parece seria mais interessante para vamos dizer, para os psicólogos, né, para o trabalho da psicologia. Bem, uma primeira consideração, então, é de pensar que, no fundo, existe aí um processo no qual nós devemos considerar que o direito é uma estrutura um ordenamento, tem essa perspectiva de um ordenamento jurídico, e existe no estudo do direito um dogmatismo muito forte. Quer dizer, a formação jurídica ela é extremamente dogmática. Né? Isso tem sido a tônica, vamos dizer, a referência principal da formação dos juristas e um dos pontos fundamentais da crítica que se faz ao ensino jurídico. Né? Esse aspecto extremamente dogmático do direito, fazendo com que muitas vezes se atenha demais ao ordenamento jurídico, ao direito estabelecido e que não se tente perceber o direito enquanto processo, o direito como construção. Esse é um primeiro ponto que faz com que, com isso, não se tenha muito uma percepção ou uma preocupação com o sujeito, vamos dizer, no mundo do direito. O direito, ele considera o sujeito jurídico, vamos dizer, não é? Mas existe uma distância, a meu ver, muito grande entre o sujeito de direito, o sujeito do direito, não é? Considerado pelo direito, e o sujeito, enquanto marcado por essa subjetividade, por exemplo, da psicologia. Não é? Então aqui tem esse distanciamento que faz com que, como consequência disso, nós vamos ter no direito penal, por exemplo, essa não consideração do sujeito, não é? E vamos ter muito a questão da penalidade de uma forma
direito penal, direito penitenciário, de uma forma muito forte. Essa questão da, por exemplo, a questão da pena. Se considerarmos os objetivos principais da pena, existe a ideia da punição, fortemente marcada nesses objetivos, e, por outro lado, a referência à ressocialização. Ora, se não existe essa preocupação com o sujeito ou com a pessoa, esse aspecto da ressocialização fica de lado, vai ficar de lado sempre. Não é? Então, e como nunca foi privilegiado, se nós considerarmos aí os últimos, sei lá, agora, né, existe um aspecto de preocupação um pouco com isso, podemos ver um pouco depois, mas historicamente nunca se preocupou com a pessoa, né, com a ideia da ressocialização. Isso nunca foi a preocupação maior. A pessoa em si não conta muito. Né, conta muito mais a ideia da punição do que os outros aspectos. Bem, com isso, o que nós temos? Temos, nos últimos anos, né, e isso já dura aí pelo menos uns 20 anos, essa questão essa percepção quase da falência do sistema prisional. Falência justamente por essa não consideração do sujeito e da pessoa humana. Não é? E, com isso, os próprios juristas e, sobretudo, as pessoas ligadas ao direito penal percebiam já a necessidade de estar pensando alternativas para isso. Mas não foi só no direito penal brasileiro. A própria ONU, já na década de 70, já havia recomendado, considerando essa situação do sistema prisional, recomendado a adoção de penas não privativas da liberdade. Já havia sugerido que se fizesse isso. Não havia um documento ainda da ONU, que isso foi feito somente na década de 90. Mas, e no Brasil, em 84, o Código Penal já havia introduzido a questão das penas alternativas, chamadas penas alternativas, né? E aí, nesse momento, ainda com uma certa restrição, e agora, com a lei de 98, uma lei mais específica chamada Lei das Penas Alternativas, Lei 9.714, então surge uma ampliação disso. Então, quais seriam essas penas? Basicamente, nós podemos considerar essa questão uma prestação pecuniária, né, que pode ser convertida, podemos considerar essa perda de bens e valores, né, podemos considerar, sobretudo, e aí eu falo sobretudo porque da importância dela, né, essa prestação de serviços à comunidade e a entidades públicas, né, como a restrição de direitos, né, restritivo de direitos, que envolve mais aí em função de cargos ou ações, por exemplo, que aí afetariam diretamente a função ou atividades. E também essa limitação de fim de semana. Né? De uma forma geral, teríamos isso aí. Mas o que nós podemos pensar como avanço, né, nessa perspectiva das penas alternativas? O avanço, me parece, ser justamente essa... aí eu acho que o avanço tem que ser tomado dessa perspectiva. E aí eu acho que antes mesmo de falar disso, tem que se falar um pouco que hoje, quando se analisa as penas alternativas de um determinado depende de quem analisa para falar quais são as vantagens da pena. Alguns vão falar, as vantagens estão ligadas um pouco à questão dos custos. Então, se você não tem os custos das penas alternativas, são infinitamente muito mais baixos do que os custos de uma pessoa no sistema prisional. Essa é uma primeira visão, né, de falar um pouco de custo, mas mais especificamente de pessoas que estão na administração, quando surge essa preocupação mais forte. Mas também tem aqueles que falam mais especificamente nessa questão dessa diminuição da reincidência. Né? Você tem a reincidência nos casos de penas alternativas, ela é bem menor do que a reincidência nos
de penas privativas de liberdade. Agora, eu acho que tem também um outro enfoque que nós poderíamos estar considerando, que é justamente essa grande possibilidade, essa maior possibilidade das penas alternativas no sentido de consideração da pessoa humana, de consideração da história da pessoa humana, de consideração, vamos dizer, do sujeito, da sua subjetividade, da sua história. E por que isso? E porque aí você, primeiro, você considera que a pessoa, ela cometeu um ato que, em princípio, não é um ato ainda tão violento ou tão que ofenda tanto a dignidade do outro, né? E as pessoas, um dos critérios para a concessão das penas alternativas é que o crime não seja cometido com grave ameaça à pessoa, né? De violência à pessoa, né? E que um outro básico, né, dessa referência é que ela não seja punida até 4 anos. A punição tem que ser até 4 anos, né, para haver a possibilidade de substituição de uma pena privativa de liberdade por uma de prestação de serviços ou uma outra, uma pena alternativa. E não, por isso que elas são chamadas também de penas substitutivas. E o mais correto mesmo é que se fale em penas restritivas dos direitos. Também, despenalizadoras, né? Então, despenalizadoras, né? Então, assim, mas o nome correto seria restritivo dos direitos, mas o mais conhecido, o nome mais comum são as penas alternativas, né? Mas então, penas e medidas alternativas, né? Então, esse me parece uma grande vantagem, então, se a gente considera a questão das penas alternativas no aspecto mais humano e mais de consideração do sujeito, né? Essa possibilidade de estar cumprindo uma pena ou uma medida, mas sem essa ruptura, vamos dizer assim, com a sociedade. E muito mais que isso, eu acho que aí existe uma outra possibilidade, que é justamente porque envolve a comunidade, envolve essa recepção, por exemplo, da pessoa, sobretudo nos casos de prestação de serviço à comunidade, envolve essa abertura para o outro, né, para essa pessoa que cometeu algum ato, mas o fato dessas entidades abrirem seu espaço e estarem abertas a isso e receberem essas pessoas, faz com que muitas vezes essas pessoas tenham novas possibilidades ou tenham uma chance de, vamos dizer, mudar de vida. O que não, definitivamente não existe num sistema prisional né, mais estruturado, mais fechado, mais forte. Então, assim, essa relação, esse é um ponto fundamental para mim, né, que mostra as vantagens. Então, uma das vantagens fundamentais das penas alternativas em comparação com as penas que privam da liberdade, né, que privam a pessoa da sua liberdade. Então, esse é um dos aspectos assim, que eu até agora gostaria de estar falando, assim, o que essas vantagens, quais são, quem que vê essas vantagens, né, do ponto de vista mais administrativo ou um ponto de vista mais, vamos dizer, humanitário, ou considerando a questão de direitos humanos, ou considerando a questão do sujeito e subjetividade. Bem, agora, o que acontece no sentido, e isso nós poderíamos estar pensando assim, quais seriam as justificativas para as penas alternativas? Mas, por outro lado, nós podemos pensar também que existem posições, né, sobretudo se nós considerarmos o próprio judiciário, aqueles que não aplicam as penas alternativas e falam por quê? No sentido de, não, eu não aplico as penas dos juízes, né? Os juízes que não acreditam tanto nesse processo, no Instituto das Penas Alternativas, falando que não existe uma fiscalização disso. Bem, esse é um problema, efetivamente, né? Porque aí nós caímos num risco também de que a própria população comece a pensar de que as pessoas elas não são penalizadas.
né, de que não existe essa penalização e a própria comunidade começa a pensar, não precisa, isso aí é uma maneira de não cumprir as coisas. E no fundo tem sim esse aspecto de pena, e só que de uma forma mais branda e considerando muito mais a situação que se viveu efetivamente. Ela faz essa diferenciação e, de certa forma, convida ou a sociedade para estar participando mais disso. Isso é difícil também, vamos dizer, em alguns contatos que nós fizemos com entidades que recebem esses prestadores de serviços, várias entidades levantaram dificuldades nessa relação, né? E dificuldades não só, e muitas vezes dificuldades também de relação, sobretudo de relação com o próprio judiciário, que muitas vezes determinava que a pessoa fosse para aquela entidade, né? Sem escutá-la. Então, sem saber muito quais eram as necessidades reais daquela entidade e está sabendo também assim, quais as possibilidades daquela pessoa, né, daquele prestador de serviço. O que ele pode estar prestando? O que ele pode estar fazendo como serviço para a comunidade? Então, falta, de novo, por que me parece que as coisas estão assim? Porque, no fundo, me parece que as penas alternativas foram adotadas, mas ainda considerando aquele aspecto punitivo, e não de consideração do sujeito, não consideração da pessoa. Mesmo nas penas alternativas, nós percebemos que a aplicação disso ainda se faz dessa maneira, no sentido de ter que ser assim, de uma imposição, e muito mais assim, de ter que ser uma pena, considerada como uma pena. Claro que ela é, né? Mas tira-se um pouco essa grande possibilidade que tem a prestação de serviço e outras penas alternativas, no que se refere a essa maior ressocialização ainda, ressocialização entre aspas, mas essa possibilidade que o sujeito tem de repensar a sua situação ou o ato que ele cometeu. Isso é muito mais possível quando ele está em contato com outras entidades, né, da sociedade, e que atua ali, percebe que ali existe um trabalho efetivo, sobretudo um trabalho social. Porque muitas vezes essas próprias pessoas nunca, provavelmente, muitas vezes, nunca haviam se deparado com isso, né, com entidades ou com pessoas que tivessem uma preocupação com o humano. Né? Então, assim, isso explica o fato de muitas vezes pessoas que vão prestar serviço em uma determinada entidade, terminado aquele período que ele é obrigatório, vamos dizer que ele tem que fazer aquilo, tem que ir semanalmente, cumprir o seu serviço, depois ele quer continuar voluntariamente, depois que terminou a pena. Então, não é raro que isso aconteça. Mas isso mostra, vamos dizer, como as penas alternativas, elas abrem muito mais a possibilidade da pessoa estar descobrindo coisas que ela não conhecia antes. O que definitivamente não existe quando pensamos na questão de uma pena de prisão. Não é? Isso é fora de cogitação, né, nesse caso. Mas então, assim, quando os juízes colocam essa questão dessa não fiscalização, e quando entidades apontam esses problemas no sentido de falar que não existe uma boa relação com o próprio judiciário, muitas entidades, nós percebemos que elas não sabiam o que eram penas alternativas, então não queriam receber, não importa quem, elas queriam ter critérios, olha, nós queremos receber, algumas inclusive nem queriam receber, né, pessoas, mas chegava lá as pessoas, né? Então são várias questões que ainda precisam ser melhoradas, né? Bem, foi pensando em tudo isso que, no caso, a Fundação Movimento de Direito e Cidadania, onde eu sou assessor e trabalho, que nós pensamos um projeto que pudesse, de certa forma, atender um pouco essa preocupação, não de fiscalização, mas de acompanhamento, tentando não correr esse risco da população de que se
ficar isso um descrédito, a questão das penas alternativas na população. Então, elaboramos um projeto, apresentamos, a Patrícia está aqui, que sempre foi nossa aliada nesse processo, na Secretaria de Justiça, no sentido de estar recebendo esse processo, de estar encaminhando isso para Brasília, né? E foi aprovado o projeto e a Patrícia tem sempre acompanhado o nosso trabalho. Mas qual era, no fundo, a proposta, então? Nós estávamos propunhamos, então, isso foi ano passado, né? Propunhamos estar realizando antes, dessas pessoas irem para a comunidade ou a prestação de serviço, realizar alguns encontros com essas pessoas, onde elas saberiam um pouco mais também por que elas receberam essa pena alternativa, o que era, porque muitos não sabem, recebem, mas não sabem o que é, muitos não sabem também assim, por que ele tem que cumprir, e não sabem o que aconteceria se ele não cumprisse. Então, assim, o juiz fala que ele orienta e fala isso na audiência, mas não é de audiência, né, que alguém fica pensando nessas coisas, né, as pessoas estão muito longe ali, não está muito... Então, assim, tem que ser num outro momento mesmo. As pessoas saem, por exemplo, de audiência ou de um processo de conciliação, ali muitas vezes revoltado, mais revoltado do que não aceitando aquilo que está sendo decidido ali, né, em muitos casos. Então, isso seria a vantagem de ser um segundo momento, esses encontros, de estar fazendo essa orientação, está falando das penas, está falando da possibilidade que ele está tendo ali, da vantagem que ele está tendo de estar tendo essa pena e não uma pena restritiva de liberdade, né, privativa de liberdade, e o que pode acontecer se ele não cumprir essa pena. Então, essa orientação a gente estaria fazendo. Logo depois, a proposta era que a gente estivesse encaminhando para as entidades, uma vez que a gente já havia feito contato com entidades, percebido então quais seriam as necessidades dessas entidades, né? E, num outro momento, nós estaríamos também fazendo um acompanhamento, não fiscalização, que isso é a obrigação do próprio judiciário, né? Mas nós estaríamos auxiliando um pouco nesse acompanhamento do trabalho na própria entidade, na própria associação, tudo. E estaríamos também, e aí entra um ponto que ainda tem causado algumas divergências, depois eu falo um pouco, que para nós era fundamental colocar também à disposição de algumas pessoas, e não de todos, mas de colocar para aqueles que desejassem à disposição determinados serviços, né? Seja uma orientação, que a gente fala, orientação psicossocial, essa orientação sociofamiliar e atendimento sociofamiliar, um atendimento, né, mais no aspecto educativo, cultural e na questão do trabalho. Essas quatro, vamos dizer, vertentes são aspectos fortes também da nossa proposta, e que nós acreditamos e tem, né, no ano passado, nós acreditávamos que seria muito mais fácil essa relação com o judiciário. Houve alguns problemas aí no sentido de burocracia, e até que né, conseguíssemos receber essas pessoas, e o pouco número que recebemos, assim, menor do que nós pretendíamos, né, devido a essa burocratização do judiciário, mas muitas dessas pessoas eram encaminhadas, depois faziam sim essa opção de ter esse atendimento, ter essas orientações mais individualizadas. E, bem, eu não sei se vocês estão acompanhando, há pouco tempo atrás, há um mês atrás aproximadamente, foi criada a Central de Penas Alternativas daqui de Belo Horizonte. Bem, essa Central de Penas Alternativas, ela foi um pouco decorrência desse trabalho que nós fizemos, mas mesmo havia também a Central Nacional de Penas Alternativas, que foi criada ano passado em Brasília. Então, a coordenadora, a Vera Miller, é uma pessoa que se empenha muito nisso, de estar criando centrais de penas alternativas nos estados, não é? Então, nessa discussão, discutimos aí como seria, com o pessoal da Secretaria, né, e outros, com o Ministério Público, com o Tribunal, com a Defensoria Pública e a Fundação. Criou-se, então, a Central de Penas Alternativas. Bem, essa Central de Penas Alternativas
alternativas, nós estamos agora no processo de estar discutindo com o Conselho Gestor. O Conselho Gestor foi uma pessoa de cada um desses órgãos que eu mencionei agora. E, por exemplo, hoje nós tivemos uma reunião hoje pela manhã, mas o que acontece? As pessoas compreendem essa questão da necessidade dos cursos, compreendem essa questão do encaminhamento, compreendem essa ideia de que a gente seja auxílio um pouco ao trabalho do judiciário, mas não compreendem muito essa ideia do atendimento individualizado. Mas por quê? Me parece, e volto de novo àquela questão, por que o judiciário ainda tem certas restrições, a percepção, não sei só do judiciário, mas o operador jurídico, de uma forma geral, ele, como eu falei, ele tem uma formação muito dogmatizada, muito restrita. Então, sair para essa proposta de atendimento individualizado, para muitos assim, é um privilégio. Eles não consideram a questão da necessidade do sujeito, né? Não se considera qual é a história dessa pessoa e o que você tem que fazer para reverter esse processo. O que é necessário para que se consiga novas, vamos dizer, uma nova ressignificação, né, para essa história de vida da pessoa. Isso não é considerado. No fundo, o que ainda se considera é essa ideia da pena, de você ter um controle da pena, da punição. E que, então, assim, todo o processo nosso tem sido um pouco nisso. Não, eu acho que isso vai estar acontecendo, mas temos que avançar, temos que estar propondo para aqueles que desejarem essa orientação, esse atendimento psicossocial, essa perspectiva do atendimento sociofamiliar, a questão do trabalho, porque não dá para considerar desvinculadamente essa questão da ação das pessoas, seja na questão de um furto, de um roubo ou outra coisa, da situação que nós vivemos de uma forma geral, econômica e social. Eu não estou dizendo que é só esse o aspecto, não é que vai influenciar para que a pessoa cometa ou não um determinado delito. Claro? Mas eu devo dizer que, na grande maioria dos casos, me parece que é inevitável que se considere essa questão. Né? Sobretudo se não considerarmos determinados tipos de delitos. E também, claro, se considerarmos paralelamente a isso a questão da formação cultural dessas pessoas. Aqueles que tiveram acesso a uma determinada cultura e preparação para a vida, né, para agir em sociedade, e outros que não tiveram essa educação e essa preparação. Não é? Então, se nós não considerarmos, é por isso que, de certa forma, eu acho que esse é o aspecto talvez que a gente poderia, e até peço que a gente aprofunde um pouco, justamente porque não é tão fácil assim estar defendendo isso quando, né, de uma forma geral, a visão é mais dogmática e não se aceita muito, mas esse me parece um aspecto fundamental que a gente tem defendido, e não só nesse trabalho com pessoas que cumprem penas alternativas, mas também no trabalho que nós fazemos na relação com egressos no Ministério do Sistema Penitenciário. Né? Então, temos um outro projeto que então, com egressos, e é nessa perspectiva, no sentido de você. E um tempo atrás, estava participando de um outro debate, alguém me perguntava, sim, mas e se as outras pessoas não têm direito a isso? Né, as outras pessoas da comunidade, da sociedade não têm direito a isso que vocês estão proporcionando a essas pessoas. Isso vocês não estão privilegiando, dando um prêmio a essas pessoas, né, a partir do momento que você dá essa formação para o trabalho, busca estar fazendo isso. E a minha perspectiva é sempre isso, de se considerar as necessidades desse sujeito em particular. Claro que todas as pessoas, né, se nós considerarmos a questão de direitos humanos, né, essa amplitude dos direitos, todas as pessoas têm direito a isso, a essa gama de direitos, deve ter direito a isso, né, e deve lutar por isso. Mas se nós não fizermos alguma coisa por essas pessoas que de alguma forma já expressaram, né, por um ato violento, né, com uma ruptura com a lei, né, essa não aceitação de um processo, manifestar uma indignidade ou alguma coisa de não assimilação de determinadas normas,
as pessoas, se elas não tiverem tratamento diferenciado, elas vão continuar nesse processo. Então, o processo de violência da sociedade vai continuar cada vez maior se não se faz alguma coisa com essas pessoas. E, a meu ver, tem que haver e nesse sentido, todos os projetos da Fundação, sempre ela envolve psicólogos, né, é uma equipe interdisciplinar, porque consideramos que o direito nós precisamos, a sociedade, de uma forma geral, deve estar propiciando, vamos dizer, um questionamento maior ao direito. No sentido de a sociedade, de uma forma geral, deve estar mostrando, não é, para os operadores do direito que não é possível pensar os atos de uma pessoa somente a partir da lei. Eu acho que a lei é uma referência, mas você tem que estar considerando também outras questões, no sentido até de processo de construção da própria sociedade. E aí eu acho que a questão das penas alternativas foi um avanço, mas, volto a dizer, eu acho que ainda falta uma percepção no mundo jurídico para essa consideração da pessoa mesmo, a partir do momento que eles ainda tomam isso muito como punição, né? É claro que ela é uma pena, claro, mas alguns, e em determinado momento você pode falar de benefício também, não é? Porque, sobretudo, quando ela é uma pena menor que abaixo de 1 ano, né? No juizado ela tem essa referência maior de benefício, e no fórum ela quer as penas acima de 1 ano, né? Elas têm esse caráter maior de pena, né? Penas alternativas, né? Penas alternativas, outras medidas, ou benefícios alternativos. Então, acho que ainda falta, e nesse sentido que eu falo, a sociedade ainda pode estar contribuindo maior para isso, falta uma abertura maior na visão do jurista, do judiciário, para essa compreensão mais ampla das penas alternativas. Com isso eu quero dizer, para finalizar, que, de uma forma geral, a sociedade, outros profissionais, podem ainda contribuir com essa visão que se tenha das penas alternativas. As penas alternativas, se elas forem consideradas só pelos juristas, elas serão percebidas e tratadas de forma restrita. Eu acho que nós temos, e a inclusão de outros profissionais nessa discussão pode ampliar essa percepção das penas alternativas e buscar mesmo outras possibilidades diante da falência aí do sistema prisional, né? Outras possibilidades frente a essa questão da prisão e da privação de liberdade. Então era isso, acho que nós poderíamos, né, conversar um pouco e outras questões que quiser. Bem, eu estou tentando... Tem que falar aqui, não. Pode eu ia te perguntar se ela tinha alguma fala, você não tem o microfone. Bem, João, me parece assim, que nessa mesma construção, né, de pensamento, me bate muita questão do adolescente infrator, né? Parece que a lógica, né, na qual se baseia o sistema penitenciário adulto, né, parece que é o mesmo modelo reproduzido na questão aí da retenção de adolescente, né, autor de ato infracional. E eu não sei, me parece um pouco essa questão sanitarista, né? Essa relação que se estabeleceu mesmo da questão da saúde, não só da saúde biológica, fisicamente propriamente dita, mas também da saúde mental, né? E a gente tem que pessoas que cometem, né, autores de ato infracional, que passa, né, a ser atuada pelo sistema judiciário, ela também é considerada como se fosse um caso
saúde mental. Então, eu falando assim, porque eu caso essas duas coisas, tanto a lógica manicomial, como a lógica judiciária, também ela anda bem parelhada, vamos dizer assim, em paralelo, né? Porque também portadores de sofrimento mental, eles são segregados, né? Como também é segregado portadores de deficiência física, como é segregado todo aquele que não estabelece socialmente aquilo que pode ser considerado de a norma, né? O ajuste naquilo que é considerado saudável, perfeito, né? Eu acho então que é um princípio bem sanitarista aí, da questão aí higienista, né? Bem, eu estou falando assim porque isso nós estamos vendo aí três tipos de sistema totalitário, tanto aplicado a criança e adolescente, como aplicado a adulto, como aplicado mesmo portador de alguma deficiência física e mental, né? Já podemos considerar assim. Aí vem muita questão da questão dogmática que você colocou. É dogmático porque o dogma ele é perfeito, né? Os dogmas geralmente são imaginários, se é que ele pode considerar assim, apesar de respeito a todas as crenças, né? Eu tenho os meus. Mas o dogma é aquilo que se aplica dentro da perfeição. E todo sistema totalitário é dogmático. Então eu fico pensando assim, na questão, o que tem que ser trabalhado? É a questão do judiciário, que não tem ainda nos direitos humanos uma nova possibilidade de atuação? Nós não conseguimos convencer aí o sistema judiciário de que isso é uma possibilidade, né? Fica muito naquela questão mesmo quase de Foucault, que é de vigiar e punir. E aí eu avanço um pouco na questão até da própria psicologia. Se esses técnicos, seja ele tanto psicólogo penitenciário, como também de todo o corpo de técnicos, se ele não é atravessado por esse dogma, de que ele não estaria ali para recuperar, e sim para vigiar o que deve ser punido. É uma discussão que a gente tem levado na questão do sistema penitenciário junto aos psicólogos. Qual é o papel dele realmente como agente de recuperação, de interventor, de ressocialização. É um dos grandes obstáculos que se tem. Então ele atravessa tanto a questão judiciária como atravessa a questão do profissional do comportamento. E a sociedade, né? Porque quem não é autor de ato infracional, em menor ou maior grau? Eu acho que talvez essa conversa fosse feita com essa comunidade. Né? O que é infração realmente? Porque nós somos pessoas cometendo infração todos os dias. Talvez aí seja a questão de qual que é, né, a infração de que nós estamos falando. Né? E de que essa sociedade, ela tem que ter uma contrapartida. Porque senão o devir disso é muito ruim. Talvez fazer o convencimento dessa comunidade, que não basta simplesmente reter e punir, mas de que depois ela vai ter que conviver com esse problema mais tarde. Então, eu fico querendo perguntar sobre isso, né? De que maneira que está sendo pensado esse intervir, né? Pela Secretaria de Direitos Humanos, né? A Secretaria de Justiça, que tem esse projeto lá, junto com o João, né? E assim, se ainda tem muito pouco, mas como é que tem sido o resultado disso? Disso tudo que eu coloquei. Como é que tem sido essa conversa? Esse diálogo junto a essas instâncias, apesar que você colocou isso nas dificuldades. Há possibilidade do avanço? Como é que tem sido isso? Aqui, depois que você apresentar a sua... Eu gostaria de falar, mas depois de te ouvir. Não, é porque agora falou meu nome é Patrícia, eu sou secretária de Justiça e Direitos Humanos, sou diretora de planejamento. Minha área é projeto, tá? Nessa concepção mesmo de planejamento e orçamento. Agora, a questão, a doutora já pediu para eu representar a secretaria, eu não sou psicóloga, não tenho essa formação nem nada.
Mas eu falei, bom, irei só mesmo para contribuir, que eu puder contribuir. João Batista, já adiantando, no ano passado nós nos conhecemos num grupo informal que foi criado pelo secretário adjunto de Direitos Humanos. Esse grupo era composto por várias entidades, pela sociedade civil representada. O João, você foi representar aqui, o João vai descer? Não, né? Foi. Achei que fosse até a Pastoral Carcerária. São várias pessoas. Eram várias pessoas. E nós começamos a desenvolver esse projeto, que seria do egresso, e o outro pelos alternativos. Eu vou responder mais ou menos a concepção que eu tenho do atendimento do adolescente nesse momento na secretaria, que foi a primeira pergunta que você fez, não foi? Desculpa, não sei seu nome. Mas, nós temos agora na secretaria, depois que a doutora Ângela assumiu a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, ela começou a trabalhar com um projeto que chama de Perspectiva. Ele é o projeto de recuperação social do adulto e do adolescente. Quando ela assumiu, inclusive, a gente chama de SAREM, Superintendente de Atendimento ao Menor Infrator, adolescente infrator, estava vivendo um caos. Nós tínhamos tido uma rebelião, uma horrorosa lá em Sete Lagoas, inclusive foi horrível, uma barbárie e tudo mais, e ela trouxe uma técnica, não sei se vocês conhecem, inclusive a psicóloga, a doutora Edna, que já foi trabalhando no Cetescard, Edna, perdi. Mas a Edna faz esse trabalho já na Secretaria da Criança e Adolescente, na Secretaria de Trabalho da Criança e Adolescente, há mais tempo, e nós estamos tentando desenvolver junto com várias entidades, até com a Modos Paciente, que é o Antônio Carlos, que é uma pessoa que já trabalha com a criança e adolescente há mais tempo, uma pedagogia de atendimento, tá? Uma proposta pedagógica. Tem o pessoal da área de saúde lá, que é o Fliban e a Clínica Amor, que faz um trabalho lá com o geriatra, outro pessoal. E eu tenho uma amiga nossa também que está tentando fazer um trabalho de atendimento na questão do adolescente, que ela chama Miriam Buide. A Miriam falou que não existe adolescente louco. Então, você pessoa poeta não prevê nada, não tem um tipo de atendimento. Eu não tenho essa formação, não, mas o que o pessoal fala é que o Estado de Criança e Adolescente não fala do adolescente que tem algum problema de sofrimento mental. Não tem uma falha, assim, na legislação, então eu não sei. Mas o que eles me colocam isso. Então, estão fazendo um atendimento desses adolescentes, tá? Porque teve uma época que o Judiciário pensou, inclusive, em criar um centro. Aí o pessoal, a Miriam correu, porque ela era luta antimanicomial, falou, não, gente, pelo amor de Deus, vamos criar outro centro de internação, um hospício, qualquer forma dessa. Então, vamos tentar fazer atendimento aqui. Então, sempre articulado com a FEMIG, e nós ainda estamos em construção dessa proposta pedagógica. Ele não está construída. A Edna formou a equipe dela nova. Me parece que tem estudantes também, em algumas faculdades, tem parcerias me parece, com a Unicentro do Paiva, a FUMEC. Eu não sei, porque eu não sabia realmente. Eu podia ter trazido dados, a hora que vocês quiserem, até disponibilizar isso para vocês. Mas, bem, o adolescente infrator está tendo, nós construímos vários equipamentos novos e estão abrindo para parceria mesmo, né? Que a secretaria não tem condição nem tem um corpo técnico dela, pessoal, na questão do adolescente infrator, porque nunca teve um investimento maior na secretaria, né? Depois que vieram para a gente os adolescentes. Porque até então, eu tenho 10 anos que eu trabalho na Justiça, de outros órgãos e tudo mais. Quando eu entrei na secretaria, nosso público era basicamente o adulto, né? Era o preso, adulto. E o Estado, eu acho que nesse governo a preocupação basicamente é a ressocialização mesmo, né? A gente fala assim, o preso não evapora, né? Então a gente tem que fazer um trabalho dentro do sistema. E a gente tem dados assim, que o pessoal é realmente muito carente de tudo. A maioria é analfabeto, semi-analfabeto, não tem muito acesso à justiça, inclusive. E
Secretaria está desenvolvendo esse projeto, né, que eu falei que é o Programa Perspectivo, que trabalha basicamente a educação formal, a cultura, João me ajuda, o trabalho, né, trabalho mesmo, oficinas de trabalho, mas o grande gancho do nosso projeto do sistema é trabalhar a prevenção, sabe? Todo mundo está apostando muito em projetos de prevenção, tipo polícia militar com a forma de intervenção em morro, judiciário agora com essa concepção do Central de Penas Alternativas, que é uma grande preocupação nossa que com essa concepção da Central de Penas Alternativas, a gente não está colocando mais a pessoa o pequeno infrator, né, uma pessoa que cometeu um crime de menor poder ofensivo, vá no sistema penitenciário, que é muito complicado, né? Então, ou fique numa cadeia superlotada, onde que tem todo tipo de complicadíssimo, ou então o processo judiciário também é muito lento, às vezes até que a pessoa seja julgada, a concepção mesmo do crime, da pena e tudo mais, não tem esse efeito. Então são vários fatores, né, que levaram a gente pensar dessa forma da punição. Eu fui falando que às vezes, por exemplo, um jovem que estava participando de um pega, uma coisa assim, limitar o fim de semana dele, restringir o fim de semana, vai ser uma punição muito grande, né? Assim, às vezes a questão da punição também seja diferente. Eu me perdi aqui, preventivo. Hoje nós estamos com o pessoal da prefeitura, nós estamos pensando em ter espaços de referência para o cidadão, centro de referência para o cidadão, onde teríamos o acesso à justiça, não levando o espaço da defensoria para esse espaço, não, que a comunidade demandasse ações de intervenção da polícia militar, da polícia civil, com carteira de identidade. Então, assim, o Estado tem uma representatividade maior dentro dos aglomerados, de maior incidência de violência e tudo mais. Eu deixei de responder alguma coisa, Márcia, que eu não pedi. Deixa eu ver aqui. A questão dos psicólogos no sistema penitenciário. Nós temos uma diretoria na SOP e ela própria trabalha com essa questão, que é o diretor, a doutora Emerson Tardier, psicólogo também. Essa parte da intervenção da psicologia seria com ele, porque realmente eu não sei. Eu só vou dar um depoimento que eu tive no manicômio judiciário de Barbacena, sexta-feira, agora passada, e eu fui com uma já falando, não, vou chegar lá, aquele pessoal todo daquela forma de tratar indigna, mas eu tive uma surpresa, porque nós fizemos agora uma intervenção na construção, então uma iluminação interessante, separamos os alojamentos, a direção está fazendo mais esforço para fazer um trabalho mais digno. Nós vamos entrar agora com um projeto, com o UFMG, com o Polo da Cidadania, com a equipe do Menelic, o pessoal interessante, fazer uma intervenção. Quer dizer, nós vamos ter a concepção da doutora Ana, da secretária de Justiça, de nós funcionários, pelo menos minha parte, eu acho, da nossa equipe lá do planejamento, é o tempo todo tentar fazer um trabalho em 3 momentos: a prevenção do adolescente, na questão da intervenção na comunidade, no município, programas preventivos, no sistema penitenciário, e trazendo a família do preso também para trabalhar com a gente, no núcleo apoio familiar, identificando essas famílias e diagnosticando as necessidades delas, aproveitando os equipamentos do município, encaminhando para programas sociais, tipo saúde da mulher, informação através do FAT, identificando esse tipo de equipamento que o município já dá, junto com as pastorais, com os movimentos, né? Um dos nossos parceiros da Fundação, o IDC, parceiro nosso em 3 projetos, né, João? Vários projetos. Vários projetos. Então a gente identifica que na sociedade, essas ONGs, né, que tem essa visão também, chamando a sociedade também como para cooperar mesmo, né, nesse processo da Secretaria de
de ressocialização dos indivíduos. Eu tinha anotado algumas coisas, mas eu pensar eu tinha feito uma anotação que outro dia eu estava conversando com uma colega nossa, que eu fico vendo a questão da saúde, ela é muito mais adiantada com a questão da justiça. Aí eu estava conversando com a Nilza, ela falou assim, Patrícia, uma colega nossa que é terapeuta profissional, falou assim, a saúde, ela é uns 30 anos adiantada da justiça, na concepção da saúde, porque ela trabalha a pessoa. Então, a saúde trabalha a pessoa e a justiça trabalha a coletividade. Então, enquanto a saúde está aqui, trabalhando indivíduo e tudo mais, ela avança mais rápido. E enquanto o judiciário e a justiça, ela pensa mais no coletivo. Então, eu pensei, falei, gente, é mesmo, realmente, porque ações, né, a longo prazo. Eu vou passar para o João, eu sei que ele vai querer complementar. Você quer fazer a sua pergunta antes? Mas eu acho que... A minha pergunta é o seguinte, eu até estou participando dessa reunião aqui, porque tem uma coisa que está me tocando assim, muito de perto, que eu falarei depois, num outro momento. Mas eu estou vendo aqui que a coisa está muito voltada, o discurso para egressos, presidiários, mais essa população menor infrator, em geral essa população infrator. E há 10 anos atrás eu tive muito contato com a Comissão de Direitos Humanos, quando era presidente o Luiz Carlos Bernardi, advogado também, e a gente fizemos vários trabalhos juntos. E a minha pergunta é bem simples, porque eu estou querendo retomar. Para que serve a Comissão de Direitos Humanos hoje na sociedade? Qual delas? Porque qual delas como? Porque quando você fala qual delas, aqui é estadual. Não, aqui não é comissão. Então tá. Então para que serve uma Secretaria de Direitos Humanos? O cidadão comum, que tipo de assistência ele pode pleitear? Eu gostaria de localizar isso na sociedade atual, nessa sociedade violenta que está aí, extremamente discriminadora e preconceituosa. Porque dizer que não há preconceito contra a mulher é uma grande fantasia. A gente sabe que existe muito, não só na área de emprego, mas a mulher que ela optou por viver mais só, ela sabe o preço que ela paga desse preconceito, dessa discriminação. Então, para que serve qualquer entidade ou órgão de direitos humanos na sociedade hoje? Por favor. Bem, eu tenho a impressão que... Então tá bom. Na hora que ele estava falando sobre as penas alternativas, né? Porque a Paula colocou também, ela falando disso. Me espanta muito uma situação. Antes de mais nada, eu sou educadora, né? Trabalho com adolescentes, escola de segundo grau e ambientalista. E me espantou muito uma situação que eu vi essa semana, já está anunciada a morte daquele terrorista, né? Dos Estados Unidos, que está dando uma hora Ibope, né? E que foi feita uma pesquisa em que mais de 70% da população norte-americana que antes não aceitava a pena capital e agora está concordando com a pena capital em cima dele, né? Justamente em cima dele. E aí, associando com uma situação vivenciada essa semana também no centro aqui da Praça 7, onde um menor foi preso, e como a população assim, sentia assim, aquela gana, né? Aquela coisa assim, de naquela hora assim, que o policial matasse aquela pessoa ali, ele tinha que ser eliminado. Então eu estou falando negócio de questão dos direitos humanos. Que sociedade é essa, tá? Que se fala de cidadão, mas que muitas vezes a gente está percebendo que não para exatamente para pensar, né? Que tem a capacidade de determinar a pena capital para outro, né? Que busca isso. Então a minha pergunta é bem objetiva. Como vocês veem, que fatores ou fator, combinados ou não, que leva ao comportamento de sociedades diferentes,
né? Uma sociedade norte-americana consumista, como a nossa, que passa por problemas tão essenciais, né, em termos econômicos, a ter a mesma reação para casos também diferenciados. Em questão do direito humano, a minha preocupação seria como é que pode ser trabalhado o outro lado também da pessoa poder estar preparada para aceitar o que ele falou, a pena alternativa. Ele colocou bem ainda há pouco, né, que tem pessoas que não conhecem, não sabem, né, então elas se espantam o que é realmente punitiva. Então é só para depois... São duas situações diferentes também. Uma coisa era um flagrante, né? A outra é um cara que está sendo julgado, acho que você já, mais ou menos, aquela emoção de estar no flagrante já passou um pouco, assim, porque na hora que você pega um menino ali assaltando não sei o quê, por exemplo, quem estivesse querendo me assaltar, se eu pudesse pegar ele na hora, vontade de matar mesmo, entendeu? Você lançar e querer acabar com ele, mas é assim, aquela hora do flagrante. Agora, a pena capital é uma coisa muito, acho que muito diferente desse flagrante aí, que tem uma emoção, né, que a população na hora fica revoltada. Já é uma coisa muito assim, acho que distante do fato ocorrido. Não sei se é isso que eu estou questionando. Nesse adolescente faz diferença no intervalo de tempo, né? Porque se julgado um ano depois, já perdeu o valor totalmente, né? Talvez eu falaria um pouco, talvez a gente voltasse depois nessas questões, porque claro que não é nada de fechar aqui, né? Mas talvez até eu traria uma outra questão que tem me angustiado também, né, no trabalho. E você está falando, na verdade nós estamos falando um pouco das penas alternativas, essa outra, porque o tema, né, das penas alternativas, né? Mas eu acho que nada impede que a gente pense isso como algo mais amplo também. Agora, um dia desses, uma das psicólogas que trabalha no Libertas, que é o projeto que atende aos egressos, me procurou, essa semana, e estava querendo deixar o projeto. E muito angustiada, e foi uma pena, porque acabou que nós não estamos, eu acho que eu está reconhecendo também, estou falando isso até porque é uma coisa que nós temos que avançar, na situação que está acontecendo, porque nos técnicos era um público que nós não conhecíamos, ninguém conhecia, nunca se teve nenhum trabalho com egresso, nunca se teve nenhum trabalho com egresso aqui. Então foi um primeiro trabalho. Não havia ninguém com experiência, ninguém sabia onde estavam esses egressos, ninguém sabe ainda qual é essa referência de egresso, número, nada, ninguém tem nada sobre isso. Para se falar dessa desconsideração com o ser humano, com a pessoa que eu falava antes, né? Que é uma condição, sabe, pula e depois solta aí. Né? Volta, claro, vai voltar, mas 80% deles voltam, né? Então, assim, 60%. 80% voltam a cometer os crimes, mas que voltam para o penitenciário, 60% desses, né? Então, assim, e aí, quando eu estou dizendo assim, então essas pessoas começaram a ter esse contato, e nós, num primeiro momento, a nossa expectativa é que as pessoas que fossem lá, que procurassem o projeto, que de certa forma não tinham ganhos extraordinários no projeto, então os que fossem que queriam realmente uma outra, queriam mudar de vida, queriam, né? Mas aconteceu também alguns limites aí do projeto também, e alguns, apesar de estarem indo, não mudaram de vida. Continuam ainda num processo de cometer crimes. Uma coisa difícil para nós, os técnicos, né, para o grupo, para os técnicos, que tem que lidar com isso também. Né, e muitas vezes não são coisas muito simples. Né, e aí cria um próprio receio do grupo, inclusive, de fazer o atendimento. Alguns técnicos ficaram com receio mesmo de fazer, não queriam ficar mais sozinhos lá. Né? Então, assim, questões que aconteceram no projeto. Né? E não é fácil. E agora, eu acho que a tônica, por exemplo, disso, sempre deve ser, a meu ver,
essa ideia de estar considerando as pessoas. Né? Se nós, a partir do momento que nós propomos esse projeto, nós devemos sempre estar, e a ideia é de ser apoio a essas pessoas, de estar buscando alternativas junto com essas pessoas, mesmo que seja difícil, mas mesmo que dependa de não sei quanto tempo. Por exemplo, essa própria pessoa que eu estou dizendo que as pessoas atenderam, que continuava também, chegou um determinado momento, esses dias para trás, ele chegou e falou, demandou que falou que queria ser internado, né? Que entrava a questão de drogas aí também. Então, assim, queria, né? No sentido, olha, eu quero buscar, eu quero sair de onde eu estou, porque lá da comunidade onde eu estou, porque lá não tem jeito de mudar de vida. Então, assim, então tem também umas coisas. E o fato dele falar para o grupo, né, para os técnicos, que ele estava ainda cometendo alguns crimes, né, era, claro que mostrava também uma proximidade com os técnicos, que ele não falaria talvez com outros. Né. Então vocês vejam que nós temos aí essa, e claro, e também do outro, considerando outras pessoas, outros têm essa proposta, por exemplo, dos que procuraram, querem mesmo, estão empenhados em mudar, arrumar o trabalho, não queriam falar, não volto, mesmo assumiram um trabalho assim, ganhando, tipo, sabe, quase salário mínimo mesmo, coisa assim, estão, né, empenhados nessa coisa de não mudar, de não voltar mesmo, que a proposta de volta ao tráfico, outras coisas, seja muito ali o tempo todo, né? Então, eu acho que essa questão, antes assim dessa questão da lógica que você estava falando, mas no sentido de, eu acho que ela ainda é muito forte mesmo, né? A nossa proposta, me parece que ela é muito próxima da luta antimanicomial, no sentido de você considerar, basicamente isso um pouco que eu falo, essa consideração do ser humano, né? Dessa realidade do ser humano, e de você tratar o ser humano como compromisso de cura, quase, de tratamento de uma pessoa que precisa de ajuda, né? De apoio a uma pessoa que precisa de ajuda. O que não é essa perspectiva quando você encontra, por exemplo, quando eu considero a maioria, o que prevalece, então, no sistema jurídico, nos operadores do direito, e que ainda não tem essa compreensão, e que a questão da punição, o punir e o vigiar ainda é muito forte, né? Então, muito mais forte, então, do que qualquer, e tão forte que talvez não se abram a essa perspectiva da possibilidade ou da necessidade que o outro tem de ter uma atenção especial de mudança de vida mesmo, né, de merecimento ligado à questão, e aí ligado, e de novo, aí eu acho que uma coisa que ele merece, justamente por essa perspectiva de direitos humanos que você coloca, né, e que vocês colocam no sentido de direitos humanos, assim, como pessoas que merecem, se nós considerarmos não só a integridade física, que é completamente violada nos sistemas penitenciários, nas cadeias, tudo, mas essa questão, elas têm direito não só à violência, né, não tem direito a integridade física, mas também a se nós considerarmos os direitos humanos, a direitos políticos, a uma participação cidadã, não é? Mas tem direitos a uma situação social e econômica, a direitos culturais. Então tem toda uma gama de direitos aí que devem ser efetivos para essas pessoas. E não é como você discutir a questão da criminalidade, da marginalidade, sem considerar esses direitos que não estão sendo efetivos, que não estão sendo cumpridos. E isso é obrigação do Estado, sim. Não é? É obrigação do Estado, e mesmo, só que, e aí eu até discordo, eu acho que não é discordar, mas é de falar numa outra posição, que existe no direito essa ideia de que o direito cuida, por exemplo, do bem-estar do coletivo, do bem comum de todos, mas não é bem isso também. As normas, elas privilegiam determinados grupos, as normas são constituídas de determinados conflitos. A norma não é fruto do bem comum. O que é o bem comum? Não, ela é fruto dos conflitos, né, e de quem tem mais poder, né, na sociedade para estabelecer as normas.
Então, algumas normas de direitos humanos, elas são normas que no sentido são colocadas, que deve se buscar e tudo, mas as normas fundamentais de mudanças estruturais do poder não se abre muito mão delas, né? Então, acabamos presos a isso. Por quê? Porque uma mudança significativa nos direitos humanos, para os direitos humanos, implicaria em mudanças significativas em poderes e em outras normas econômicas, sociais, todas. Quer dizer que a questão da discriminação aí, do preconceito, até da discriminação racial, etc., então não passa pela questão dos direitos humanos. Já pegou Claro, passa. Claro, mas assim, não, passa. Não muda nada. Eu acho que quando você coloca, por exemplo, qual é a importância dos direitos humanos hoje, os direitos humanos hoje são muito vistos. Vamos dizer assim, eu atuo em entidades de direitos humanos há uns mais de 15 anos. A primeira vez em 80, numa entidade, deve ter sido em 80 e 85, numa entidade mesmo de direitos humanos, mas sempre se discutia essa questão de direitos humanos, estar privilegiando os marginais, sempre se discutiu isso. Eu fui a semana passada a um outro programa de rádio, mesma questão há 15 anos atrás, mesma questão. Mas quando a gente fala hoje, estou colocando hoje no sentido de, hoje a atualidade, a visão dos direitos humanos, ela é hoje muito mais ampla. Não se pode pensar, por exemplo, direitos humanos sem considerar esses aspectos todos. Inclusive, quando eu falo, por exemplo, de integridade física ou questões culturais, tá aí, né? A questão da discriminação racial, isso que estava falando de discriminação física também, né? Com relação aos deficientes. E assim, ela está aí, mas é fundamental que tenhamos grupos e que defendam e que lutem por seus direitos. E aí entra essa questão, por exemplo, que vocês estão colocando mesmo essa referência dos Estados Unidos e Brasil, não é? Eu acho que nós temos aí uma questão muito séria, que eu acho que aí entra os educadores, justamente, né? Que eu acho que não é muito fácil. Nós ainda somos minoria, e claro que é a minoria que tem que mudar as coisas mesmo, né? Nunca vai ser a maioria, mas eu acho que nós temos que ser mais ousados e pensar mais de forma mais articulada essa questão de uma construção e envolvimento da sociedade como um todo, considerando que essas pessoas estão sem muitas condições para isso. Da maneira que elas estão sendo, né, a questão mesmo a questão, quando eu falo poderes, envolve também a questão da mídia, e como é que você luta com esses poderes? Eu acho que você tem que temos que ousar mais, a meu ver, né? No sentido de se a gente quiser atingir mais efetivamente essas pessoas. Porque senão essas pessoas, claro que vão repetir o mesmo discurso que elas veem nos outros filmes de norte-americanos, a mesma estrutura, a mesma ideia, né? Então, assim, eu acho que hoje existe uma minoria que defende, por isso que a gente fala ainda, defende que a questão de direitos humanos, de pena de morte, não seria um plebiscito, né? As 12 entidades de direitos humanos, né, defendem que não deve ser um plebiscito, porque sabemos o que pode dar, que a população pode ser um pouco isso, no momento, pode estar falando isso de momento, mas você tem que estar fazendo uma discussão dessa em torno de questões éticas, em questões mais né, de valor mesmo, mais estruturante da sociedade, no meu ver. Então, assim, só ainda uma questão que a Márcia colocou, no sentido de o que se poderia fazer, né, com relação com o judiciário e tudo. Eu acho que sim, nós temos que estar atuando junto desses vários órgãos, esses outras, quando eu falo das outras, todos os segmentos, né, das outras formações, né, eu acho que nós temos uma grande possibilidade de, vamos dizer, melhorar um pouco o direito. Sabe? Então, assim, eu acho que a salvação do direito está fora do direito. Vamos dizer assim. Né? Então, no sentido de... no sentido assim de estar e digo que, claro que temos no direito algumas pessoas, né, uma minoria, alguns juristas, e é efetivamente juristas, que percebem mais a ideia do direito em construção. Mas é efetivamente uma minoria
E é com essa minoria que talvez a gente tenha que estar se articulando para, junto com outros, estar pensando em alguma coisa, não é? Em alguma coisa mais ampla, né? Nessa ideia da construção mesmo. Então, todas essas lutas, a luta antimanicomial e outras lutas que se fazem pela sociedade, a questão do racismo, né, a discriminação, elas são importantes, sobretudo se nós conseguirmos envolver mais minorias, aí, seja a questão do direito, mas também as pessoas que fazem as leis, tudo, a OAB, né, e outras entidades. Tem mais poder aí. Eu queria falar eu queria só te falar, não sei se você está sabendo, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos tem um projeto que nós, em parceria com o SOS Racismo, né, que é o NAVE, Núcleo de Apoio à Vítima de Crime Violento. Né? E quem é nosso parceiro nesse projeto é o pessoal do SOS com Racismo, né, que faz esse atendimento jurídico e tudo mais. Então, nós estamos abrindo, né, a Secretaria para trabalhar em parceria com as ONGs. Nós estamos começando, tudo nós estamos começando. A Secretaria de Junta de Direitos Humanos veio para a Concepção de Justiça em 1 ano e meio. Tá, a doutora Angela também está há pouco tempo, né, concepção de trabalhar com as entidades da sociedade civil organizadas e tudo mais, está vindo com a concepção do governo, né, nova, de participativo e tudo mais. Nós estamos aceitando também sugestões, né? Tá bom. Algumas considerações que eu acho que a gente tem que conversar nesse debate, né? Nós temos várias questões que nos preocupam na Comissão de Direitos Humanos aqui, e uma delas é a questão, né, da população encarcerada, as condições. A gente tem se preocupado muito com isso também. E em alguns aspectos, eu acho o problema social tão complicado que a gente tem uma certa dificuldade com começar uma ação, né? Embora a gente possa fazer projetos de intervenção, mas assim, tem que envolver a sociedade. Não é uma coisa assim que o brasileiro tem essa tradição de se preocupar ou de se envolver. Bom, como psicólogo, o que a gente tem feito ultimamente, eu acho que é até estar escutando, mas isso só não basta, né? Na própria Mostra Nacional do ano passado, tinha mais de 1000 projetos sociais expostos, e eu achei, assim, poucos projetos com intervenção. O psicólogo, mais uma situação de voyeur, ele vai, diagnostica e fica meio de saia justa na hora de propor um projeto, né? Até porque às vezes não tem muita saída. Você pensa uma coisa, mas não tem parceiro, ninguém vai para frente. Não é uma categoria como a força política, assim. Tem a luta antimanicomial, depois de 20 anos, ela está muito bem sucedida, né? Mas assim, não tem a força, por exemplo, a categoria igual dos juízes, né, que ao se organizarem, eles criam condições rápidas para o... Exatamente, né? A gente tem que ir fazendo parceria, tem que tentar pensar e ajudar a pensar em projetos, fogo aberto a ideias distantes. Mas, como vocês estão com um projeto que é novo, na realidade nossa, né? Eu fico pensando assim, o que vocês estão escutando? Como você acha que esse projeto vai evoluir? Porque também, na nossa experiência, eu trabalho em polícia, por exemplo, na polícia militar, muitos projetos a gente começa e vê no meio que não tinha um desenho ideal, e a gente tem que trocar ele para conseguir chegar mais próximo dos objetivos que a gente queria. Com isso a gente já conseguiu diminuir um certo número de violência policial, né? Então a gente sabe que a intervenção, se chegar, ela vai ajudar muito. Mas tem essa questão, que às vezes a gente pensa uma coisa muito acadêmica e na hora de colocar em prática são tantos atravessamentos sociais. Eu acho muito difícil um projeto decolar e se sustentar com a transformação que a gente espera que ele provoque, né? Então, nesse sentido, eu queria que vocês falassem mais disso. Para nós é muito importante a questão da experiência que vocês estão escutando, pelo menos para mim né? E João, vocês, com esse projeto novo, o que vocês estão escutando, para onde você acha que vocês vão ter que caminhar? Porque eu sei que começa com um modelo educativo, né? De inserção, mas tem uma parte que é educativa. E aí? Como é que a gente vai andar? Com alguns meses a gente já pode ter alguma ideia, né, do que está indo.
porque projetos no Brasil tem um peso, assim, a gente começa com todo o gás e vai perdendo as forças no caminho, porque são muitas dificuldades, né? E nós temos essa preocupação de estar envolvendo os psicólogos nessa discussão, então gostaríamos de ter uma ideia melhor. Quando ela fala da preocupação de estarmos envolvendo os psicólogos, eu tenho percebido assim, uma barreira da própria psicologia, né, em questão dos direitos humanos. Os psicólogos já formados há mais tempo, eles não admitem que a gente fala nessa questão de liberdade assistida, né? Quando fala essa liberdade assistida, mas essa assistida, em que sentido? Em vigia, né? Nessa questão da vigia, de estar ali cercando por todos os lados, podando para que a pessoa não saia da gaiola. Então, eles falam o seguinte, que lugar de bandido é na cadeia. E que eles consideram o adolescente infrator um bandido, e que ele deve estar na cadeia. Então, nós, né, que somos militantes da Comissão de Direitos Humanos, e estamos na luta e estamos tentando, né, buscando apoio para ver até onde nós podemos caminhar e tentar vencer essa barreira. Quando você conversa mesmo com o pessoal do judiciário, você escuta a mesma coisa, lugar de bandido é na cadeia. Mas criança e adolescente, eu não sei se a gente pode chamar de bandido, porque ele está num processo. Esse processo, ele pode ser desviado. Não necessariamente ele tem que chegar ao cume de virar um bandido, de virar um marginal à margem da sociedade. Como a Márcia mesmo disse, né, a questão do sanitarismo, né, da limpeza, né, do ambiente, para que essas pessoas sejam jogadas à margem, assim como foi feito com as pessoas com problemas, considerados problemas mentais. E mesmo as pessoas com problemas físicos também, na época elas foram, e hoje ainda são discriminadas. Tanto que aonde você vai, você não encontra as rampas, né, que tanto falaram, os elevadores, e a recepção a essas pessoas assim, é de horrorizar. Então, nós temos que falar de direitos humanos? Não, nós temos que gritar pelo direito que é nosso e que é de todo cidadão. Bem, eu queria completar um pedacinho do que colocou e um pouco até pegando a questão da fala da Patrícia. Eu sou coordenadora da medida socioeducativa do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente. Então eu conheço a Edna e a Edna me conhece. Me arrepio um pouco. Porque eu questiono mesmo, tá, Patrícia? Né? No ano passado, quando nós fizemos aquela visita ao centro de internação, né, eu sou... Foram lá depois da rebelião? Porque... Aquela de Sete Lagoas ou a de... Não, mas agora, né, que teve os meninos, né? Até hoje isso me aborrece muito tocar nesse assunto, porque eu acho que a sociedade não pode evitar, né, às vezes, que um elimine o outro, principalmente quando se reproduz a questão aí, tanto do sistema social perverso, como do sistema penitenciário, né? Se o adulto extermina o outro companheiro, a criança também está na mesma lógica. Por que não? Aí fica parecendo um crime hediondo. Eu não estou aqui justificando a morte de ninguém, mas eu não costumo negociar com vida mesmo não, sabe? Então isso é uma coisa que eu coloco muito claro para a Sarema, né, para a Edna, para a Magda. Acho que o Instituto Félix Guattari tem tentado fazer intervenção na mudança da questão da lógica lá, né, com análise institucional, né, tem sido feito isso, eu tenho acompanhado. Então, assim, eu estou bem ciente do que está acontecendo, né, porque senão eu não me identifiquei, porque não me passou pela cabeça de estar falando, não, eu sou conselheira, né, do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente.
mas por que pareça, eu sou coordenadora, né, da medida socioeducativa. Bem, então eu vejo um pouco essa questão de perto. E a lógica ela é de agente penitenciário. Né? Quando a gente tenta, talvez, conversar com o agente ou com o monitor, ele fala, olha, eu não vim aqui para ser educador social, eu sou um agente penitenciário, é o que eu sou. Então, o que que houve? Concursado. Então, o que que houve? Houve um transporte, uma transferência dos mesmos agentes penitenciários do sistema adulto para a Sareme. Quer dizer, então, assim, a coisa, eu não estou aqui julgando que está errado, eu estou dizendo que como é que se engendra todo o pensamento, voltando àquela questão do judiciário. Hoje a gente talvez tenta aproximar, não só ficar batendo, mas aproximar, porque eu acredito assim, conflito ele sempre existe, mesmo direitos humanos são inúmeros. Né? Isso não é questão nem reduto nosso, de muitas lutas, sejam elas, desde que ela aí tenta trabalhar com a questão da vida. A questão de gênero, conforme ela for, a questão do racismo, a questão do deficiente, que a própria negação. Por que a sociedade não constrói rampa? Porque ela nega. Tá? Ela nega que no seu bojo possa existir a diferença. Então a gente boicota. Isso é uma subjetividade modelizada. Por quê? Né? O subjetivo que nós queremos ele tem que ser dogmático. Então ele tem que ser um regime totalitário como é o judiciário. Isso é difícil. Ele é muito totalitário. Ele é muito fechado. Né? E a salvação dele talvez seja repensar a questão das ciências humanas, haver uma intervenção, né, por isso aí, deixar-se encharcar pela questão do pensamento humano, né, e não pela questão ditatorial de leis. Né. Então, a questão, voltando à questão lá da Sareme, tem um salesiano que trabalha a questão do regime de semi-liberdade, agora com esses fundos que são do Estado, né, porque também até então a questão de gestão do autor de ato profissional, adolescente, era como se devesse só do Estado. Aí o ECA, ele avança nisso. Então, ele fala assim, mas de repente não se prevê no ECA qual intervenção vai ser feita para os meninos portadores de sofrimento mental. Isso não tem que reger no ECA. O ECA não é um mandatário de pensamento. O que a gente tentou nessa luta pelo Estatuto da Criança e Adolescente é fazer um marco de devolver ao sujeito, à criança, o seu papel de sujeito construtor da sua própria história. Ele é um sujeito de direito. O mesmo tratamento que se dava e se dá à terceira idade é que se dava à criança. E no caso dele ser infrator, ele era uma intervenção policial, cabia no termo, ele é caso de polícia, ele é caso de saúde mental. Então tem que ter lá no estatuto, não tem que ter de que forma a psiquiatria, os psi, nós temos que intervir nessa questão. Isso é uma questão que a própria ciência dessa especialidade é que tem que pensar nisso, porque não se pensou. Pensou-se em tratar adulto. Pensou-se em fazer abordagem do que todo mundo terminado. Aquele modelão mesmo. Nosocomial. Então avança a questão da luta antimanicomial, que faz esse pensamento, né, italiano, né, que traz para cá e começa essa luta toda. Agora, o estatuto ele não tem que prever. Realmente a questão da medida socioeducativa, ele diz disso, das vários tipos de formas alternativas de se aplicar isso. Agora, no Brasil não se avança a questão do semi-liberdade, não se avança a liberdade assistida. O mesmo Estado, ele não agora, com essa pancada que a gente vem dando e forçando a barra, e talvez também muito em cima de quem está lá, também, não vou aí tirar esse mérito da Ângela, ou seja, qual foram os parceiros nessa luta, que começou a se sensibilizar. E nós vamos continuar fazendo pressão mesmo, padre. Porque um dia me perguntaram no programa, o que você acha que pode ser feito por essas crianças? Eu não desejo nada mais, nada menos do que as oportunidades de vida que as minhas filhas têm. É isso. Evidente que aí nos seus devidos questões de fatias, vamos dizer assim, econômico-social. Talvez uma criança dessa jamais vai frequentar um shopping.
Como determinadas pessoas jamais irão à França, ou quem sabe eu jamais vou a algum lugar mais longe, Nepal, que eu quero ir. Mas é o preto. Tá certo? Mas isso não pode ser negado a mim. Eu tenho o direito de construir a utopia de que um dia eu vou ao Nepal. A liberdade de pensamento, de construir, mesmo que for questão da ilusão. Em cima disso que estão os direitos humanos. Eu não tenho que determinar para o outro que negócio é a minha liberdade termina onde a sua começa. E a sua termina onde a minha começa. Não, a liberdade ela tem que ser única para nós duas, no mesmo campo. Esse negócio não. Uma questão é ética e respeito. E uma questão, a mesma liberdade que todos nós temos que gozar do mesmo, prerrogativa de tê-la. Entende? Então, para mim, pode falar, mas você é utópica. Mas utopia se faz construindo, senão não se vai lá. Então, não avança isso. A gente tem tentado sensibilizar o Ministério Público. O Ministério Público questiona isso, de que não avança a questão do semi-liberdade e da liberdade assistida, ele mesmo questiona isso, apesar que A tem. Secretaria Pública também tem uma atuação Sim. com vocês, né? Sim. Então, Por quê? de falar Não que- dá mais para estar atuando cada um no seu gueto. Claro. Ou nós sentamos e conversamos, entramos em conflito, mas não pode haver um rompimento do diálogo. Claro. Não existe mais, para quem quer avançar na questão civilizatória do planeta, cada um faz sua discussão no seu espaço determinado. Não é possível. Né? Então, eu só queria fechar um pouco isso. Acho que a questão do ECA não tem que dar resposta à questão da saúde mental. Quem tem que buscar essa resposta, de uma certa forma, em interface, é a questão da saúde mental mesmo. É ela que tem que conversar isso. Isso não tem que estar previsto, então nós vamos ter um modelão de novo. O Marista vem agora com esse modelo colombiano, também com fundos dos estados, discutindo lá, que vão estar aí, parece que no Vale de Jatobá. E a questão do manicômio infantil, eu e o Tarcísio rolamos um pouco na mesa do Cética. Eu digo para ele, da mesma forma que talvez eu não tenha brilhantismo de estar advogando, porque eu sou um profissional da área de saúde mental, eu acho que o senhor deveria ter um pouco mais de cuidado de recomendar, de repente, a questão da saúde mental. Eu acho que foge um pouco daquilo que você domina. E aí a gente, bate de frente, mas conversa em outro lugar. Então isso não foi só uma luta da mídia. Isso foi cercado, a gente foi cercou isso lá no Cética. Tivemos assim, momentos realmente de judiciário e psicologia. E a questão um pouco, hoje eu trabalho na Caritas brasileira, e viemos lá trabalhar com a Bolsa Aluguel da população de rua, que durante um ano a Caritas aluga determinado, não muito, porque o dinheiro é muito, né, não? Aluga para essa família, para essas pessoas, esse grupo, uma casa durante um ano para que ela possa reestruturar a vida, buscar talvez um paliativo, ou mesmo uma formação, ou mesmo uma profissão, para estar, de repente, que chama o projeto de se essa casa fosse minha, Então é uma forma de estar cercando a questão aí do pessoal que acaba caindo na criminalidade, ou às vezes até saindo dela. E a Pastoral de Direitos Humanos também está trabalhando com família de egresso agora, Então até abriram um concurso lá, ou mesmo digital, chamando o pessoal, não sei se já fechou. É uma linha nova também na Pastoral, E uma coisa que eu queria deixar é o seguinte, perguntar qual é o Estado que nós queremos, Patrícia? Eu só acredito no Estado à medida que todos nós pudermos traçarmos as políticas públicas que nós queremos ter. Os espaços do Estado se abertos paritariamente, para que a sociedade civil trace com ele que direitos humanos, que direitos sociais nós queremos ter. Eu só vou fazer uma consideração, não sei se a Márcia conheceu, um projeto que nós tínhamos sobre, lá que ia funcionar o judiciário, questão adolescente, a gente chamava de plantão institucional. Não foi
Existe, não. Dentro da gaveta. Nós temos criação, tudo mais, concepção, nós recebemos recurso, foi feita a obra que funciona ali, que a gente fala, chama aglomerado Sarene, que é aquele pedaço ali na Pedra Quieta, apesar de mulher. Eu dei toda a concepção dele, tinha avançado horrores e não sei porquê. Acho que dá para a gente voltar a conversar isso de novo, mesmo porque nesse momento a Secretaria está passando está tendo uma administração muito aberta e nós estamos tendo muito, né, João? Você que também está participando desse momento com a gente lá, com o Judiciário, com o Ministério Público. Hoje nós estávamos em reunião até agora mesmo. Então acho que dá para a gente pensar de novo. Você sabe que esse projeto está na gaveta, né? Eu tenho um porque eu participei da concepção. Onde era para funcionar o plantão, funciona hoje uma paducia. Onde ele é aproveitado lá. Mas aquilo ali vai ser... Aí já bate em cima disso. Quer saber isso? Tá comigo, na hora que fizer Mas é isso que eu falo assim, que não saiu da Assembleia, que não se aplicou, que foi constituído. Olha, a concepção dele foi totalmente trabalhada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os espaços físicos, inclusive de investimento. Eu recebi um investimento para comprar os equipamentos da Secretaria, então eu teria a sala do juiz, a sala da... Eu tenho toda a concepção dele, dá para a gente resgatar, eu acho que é interessante. Porque ele não funciona, se ele teve a regulamentação, se foi pensado, houve um projeto de lei junto à questão do espaço legislativo, que é o muro, que tem que passar, como foi a colonial, o projeto do Carlão e lá do Delgado, um ano de luta. Então, se pensou, se achou quem bancasse isso, como você disse, foi pensado, cadê o plantão? E hoje o Rio Grande do Sul avançou, não nem mexendo no plantão mais. Eles avançaram tanto que isso já foi um pouco do passado. Márcia, o equipamento, o espaço físico foi usado numa situação de emergência para colocar adolescente que não tinha, né, porque é problema nosso de usar o equipamento, e os meninos foram ficando, é outro espaço físico mesmo. A concepção dele está lá. Eu acho que dá para a gente resgatar isso. Agora tem que ver com a Edna se ela tem, se a administração agora tem essa visão, porque isso é interessante como experiência para a gente. Nós investimos muito, eu gostei muito dessa articulação que nós temos, isso há quase 6 anos atrás. Foi, eu não sei quem que era, eu acho que foi na época da... Tadeu Leite. Não, foi bem antes, muito antes. Foi Mário Assad, começou a concepção com o doutor Mário Assad, depois veio nós enterramos isso com Castelar. Foi a última vez que nós mexemos, eu já tenho 2 vezes. Aí vem a crise toda em cima de vocês. Não, igual eu estava falando, a questão da Sarene, Márcia, a questão da Sarene. Quando nós recebemos o adolescente infrator, nós recebemos o adolescente. Nós não recebemos nem equipamento, nem recurso, nem nada. A Secretaria tem 110 anos, né? A Secretaria mais antiga. Nós sempre trabalhamos só com adulto infrator. De repente, transferiram, né? A FEBEM foi extinta, transferiram os adolescentes infratores para a gente. Sem recurso, sem metodologia, sem profissional, nada. Só transferiram, né? Que era considerado problema. E transferiram o CIA de 7 Lagoas, nosso nome é Recife, caindo pedaços, sem técnica, sem nada. Então, os agentes penitenciários, os guardas penitenciários, eles fizeram concurso para serem guardas, não monitores. Então, assim, nós estamos fazendo um trabalho de qualificação de novo, tudo mais, mas eles vão ter essa visão. Então, eu acho que, já que o Estado está investindo no adolescente, tem que investir nos profissionais que estão trabalhando, porque senão não adianta. Com concurso... não, é complicado isso, mesmo porque eu fico assim, coitado dos meninos, eles são guardas, pensam no guarda, fizeram concurso, você pega a definição da função dele. Então, acho que se o Estado quiser avançar também, tem que ter um corpo técnico qualificado para isso, porque não adianta. As pessoas que estão trabalhando com isso são contratos administrativos temporários, são 6 meses, isso como servidor público é complicado, né? Então, às vezes, investe também na formação da pessoa, e não é um setor. Então tem cheio de coisas que a gente vai acertando aos poucos, né? Acho que já mudou muito, né? Assim, o CIB ficou uma gracinha, assim, eu fico pensando, e o atendimento está sendo interessante. Lógico que a gente, a trabalhar o adolescente, a gente
quando você acha que está tudo funcionando muito bem, interessante, de repente, o adolescente é irreverente, eu não sei, eu não tenho uma vivência muito grande com o adolescente, não. A gente trabalha mais através de relatórios, eu vou esporadicamente na Sarena, eu tenho mais contato com a Edna, na questão mesmo de planejamento de projetos. Vou sempre lá, porque eu gosto muito de conversar com os meninos, assim, acho interessante, mas me parece que nessa gestão do trânsito é prioridade dela, no atendimento do adolescente, assim, prioridade 1, né, mais até que dos adultos. Ano passado, o COTEC, toda a justiça, de tudo, a parte de compra, investimento, ficou toda prioridade 1, Sarente. Então, esse ano está dando para a gente já começar a trabalhar mais com adultos, tudo mais, porque ano passado nós ficamos todo mundo praticamente trabalhando para adolescente trator, porque exigiu muito também, né? Novas políticas e tudo mais. Acho que não você botar mais acesso, não, você vai trabalhar prevenção. Realmente. Bem, eu só queria, nessas intervenções, lembrando um pouco o que a Carmen falou, e você também, essa questão do adolescente e tudo. No fundo, quando a Fundação, de certa forma, pensou os projetos dela no início do ano passado, foram todos os projetos, e aí foi quando eu vim para a Fundação, e aí chamei algumas pessoas, o Pastoral Carcerário, né, algumas pessoas que estavam discutindo, mas, no fundo, quando se pensou os 5 públicos que nós gostaríamos de atingir, e eram todos nesse públicos que estavam em processo de violência. Alguns dos processos, né, alguns dos projetos, quer dizer, que foram começados. E o objetivo principal, maior, era isso, era intervir nesse processo de violência. E quanto mais cedo, melhor. Não é? Então, assim, a questão se nós consideramos que as pessoas estão em um processo, e se nós deixamos que essa pessoa continue nesse processo sem fazer nada, ela vai cada vez mais entrando nisso. Né? Então tem que ser feito alguma coisa, no sentido, a ideia era essa, era intervir o mais rápido. E aí, só falando assim, quando era essa questão dos públicos, era a criança e o adolescente, havia também essa proposta de estar trabalhando, né, um projeto, agora a gente está numa expectativa aí com relação ao adolescente, de entrar um pouco nisso. Então, os agressores em caso de violência intrafamiliar, agressores, né, e não vítimas, porque tem outras possibilidades aí, outros trabalhos, mas a proposta era trabalhar com os agressores, com as penas alternativas e com os regressos. Esses 5 públicos, a gente definimos no primeiro momento, está investindo mais nos adultos, egressos e penas alternativas. Esse ano nós também numa expectativa se a gente vai estar atendendo também adolescentes e jovens, mas regressos de medidas socioeducativas. E que venham também de jeito nenhum por indicação do juiz, não, por vontade. A mesma coisa também nos regressos. Pessoa que procura o projeto, ou família, né, que procura o projeto. É um pouco essa a proposta. Mas na mesma perspectiva de intervir, de fazer essa atuação junto a essas pessoas. Agora, tomando um pouco isso que a Carmen coloca, um pouco como é que as coisas estão caminhando, quais são as perspectivas, né? E talvez até considerando mais essa perspectiva aí desse trabalho mesmo. Então. Primeiro, esse das penas alternativas, nós temos agora, então, a Central de Penas Alternativas, né, de Belo Horizonte. Eu falei com vocês que o Conselho Gestor, então, será formado, né, ainda não é oficial, mas muito provavelmente será esse, seria um juiz de direito lá da VEC, o Dr. Cássio Salomé, um juiz-presidente do Juizado Especial Criminal, o Dr. Everest, o Franklin, que é do Ministério Público, uma pessoa muito interessante, e a Defensoria Pública vai indicar alguém, não indicou ainda, a própria Secretaria também não sabemos quem fará, se vai ser o próprio secretário junto. Mas, e uma pessoa da Fundação. Então não sabemos muito bem, assim, a nossa perspectiva é de implantar na CEA, porque a proposta que nós tínhamos, e agora, só que agora com uma própria
vamos dizer, apoio da própria estrutura judiciária e tudo, o que facilitaria muito, não é? Mas temos aí também algumas restrições, não sabemos como é que nós vamos conseguir viver isso, né? E a própria questão do atendimento individualizado, né? Que para nós é fundamental e para algumas pessoas do grupo não tanto, né? Então, não sabemos como é que vai ser, como é que nós vamos... Mas eu acredito que nós vamos conseguir passar isso sim, mesmo que a gente tenha que, e agora a Fundação com esse processo todo, a gente está tendo algumas pessoas que estão, inclusive, procurando a Fundação para trabalhos voluntários, a gente vai ter que articular um pouco mais isso. A Fundação agora, eu acho que ela está num momento privilegiado, eu até diria, com relação a uma outra perspectiva da própria CEAPA, mais articulado com outro projeto, que é essa questão que está falando de articulação de entidades da região de Belo Horizonte. Nós estamos com a perspectiva de criar um banco de dados com todos os trabalhos existentes e até assim, nessa perspectiva da própria CA, porque ela recebe, a partir do momento que ela recebe as pessoas, encaminha para as entidades, ela tem que conhecer bem as entidades, conhecer as instituições, ver o que está funcionando, o que não está funcionando, não é? Mas aí, com isso, a gente teria essa possibilidade de estar articulando melhor isso, né? Eu acho que essa vai ser uma boa e acho que, é claro que quando se fala, por exemplo, dos parceiros, eu acho que nós temos que, tem muito, né, tem problemas aí nessa questão mesmo dos trabalhos sociais, nessa questão da própria desarticulação também, né? Não se tem muito interesse, muitas vezes, em articular as coisas, cada um quer manter um pouco a sua, às vezes, né, a sua particularidade também, o que muitas vezes dificulta essa própria ação mais articulada, né? Então, isso faz com que se fragmente um pouco os trabalhos. Mas, eu acho, então, como perspectiva aí, acho que nós vamos continuar, assim, ter condições, sim, de manter esse atendimento individualizado, mesmo que seja orientação e, logo, num determinado momento de encaminhamento, seja para, eu acho que para as clínicas, para, né, não sei, isso a gente tem que articular melhor inclusive, como é que vai ser isso, como é que pode ser isso, com outras profissionais, mesmo da psicologia, por exemplo, quando eu falo atendimento aí, atendimento, orientação no primeiro momento, e depois, alguns casos de caminhamento, é porque provavelmente nós vamos estar atendendo a mais de 300 pessoas por mês. Nesse caso porque aí não está muito claro como o que virá, né? Mas, por exemplo, nós temos um grande público ligado já, e já estamos definindo que a gente vai estar fazendo cursos mais específicos, buscar alguma coisa específica com os agressores em caso de violência intrafamiliar. No próprio projeto, né? O que levar a algum atendimento, alguma orientação específica. Mas tem também os outros que estão envolvidos em outros atos criminais, né? E sem falar também nos que estão ligados a questões de trânsito. Mas cada um me parece que são particulares, algumas situações diferenciadas que levam a situações, né, distintas, me parece. Então, essa é a perspectiva de ampliação da central. Será criada uma outra central no interior esse ano, né? E talvez a gente esteja avançando para ano que vem criar uma central estadual, que aí essa central estadual pudesse dar uma certa unidade nessa questão de criação de centrais, tal, de organização disso, mas talvez, muito provavelmente... Não, essa é porque o judiciário, no caso, é central circunscrição de Belo Horizonte, porque a VEC, a Vara de Execução Criminal, ela não tem jurisprudência, desculpa. O doutor Cássio Flamengo, juiz da Vara de Execução, né? Ele não tem jurisprudência, não. Mas a ideia, então, é estar ampliando, não se sabe como vai ser essa ampliação. Não vai ser mais circunscrição de Belo Horizonte, vai ser circunscrição Estado. Continua tendo essa, mas a ideia é de criar uma que possa dar essa unidade, né? Mas o da Banca do Adolescente, tudo, né? Lá do Arthur Henrique, tem agora um produtor que ele faz esse papel. Ele não fica mais na questão dos artigos. Ele tem esse filho e tem que ser
E aí, mas aí a ideia... Nós temos representatividade em quase todas as comarcas. Então, como era um órgão integrante da Secretaria de Justiça, eu acho que é até mais fácil. Mas a ideia, mas tem uma diferença que a central, ela não tem esse caráter, vamos dizer, muito... Ela tem vamos dizer, ela tem uma proximidade, vamos dizer, com o trabalho do judiciário, mas ela não é. Então, ela é auxiliar. Mas não precisa ser na central. A gente está pensando no interior. Não se trata de criar uma central em cada um dos municípios, mas talvez que a gente possa estar avançando uma ideia, já surgiu, que seria talvez estar criando isso, e talvez até esse atendimento, né, talvez com a própria prefeitura, com as prefeituras locais. Né, essas possibilidades com o serviço da prefeitura, coisa que eu acho que a gente seria perfeitamente possível estar pensando. Né, então são possibilidades aí, eu acho que com relação ao trabalho, existe essa perspectiva. Agora, só concluir aqui, com relação ao Libertas, não esse congressos, eu estava falando então, algumas coisas que nós já redefinimos, nós trabalhamos um pouco com vertentes. Nós havíamos estabelecido num determinado momento um trabalho com subequipes, então foi muito difícil nesse processo todo pensar como é que é isso, é atendimento individual, é atendimento em grupo, como é que, né, como articular o trabalho do psicólogo com o educador, com um assistente social, numa mesma discussão do grupo, né, vai ter trabalho específico, não tem. Sabemos que essas pessoas têm a necessidade de uma orientação, um suporte psicológico, mas a demanda específica por isso nem sempre ela acontece, né? Qual o período para que isso possa estar acontecendo, como é que a gente vai ter que respeitar isso, mas ao mesmo tempo está incentivando também que a coisa aconteça, né? De alguma forma. Então, são coisas que, e por outro lado, as pessoas que estão no atendimento, agora, fundamental que a gente consiga aí uma supervisão para essas pessoas. Né? Conversar com a gente, uma questão que preocupa muito e que assim, a gente quer contribuir. Já temos tido umas conversas, né, inclusive com os psicólogos, que disseram que é interessado, e vamos em frente. Se o conselho orienta nossos profissionais, se tem os profissionais que trabalham dentro do sistema, tem uma normalização. Olha, a gente pode orientar sua consulta, né, Alex? A gente está buscando uma articulação desses profissionais. Aquele profissional trabalhando isoladamente, que não consegue desenvolver o trabalho, e que isso é comum. Né? Então a gente está buscando essa articulação para construir esse espaço do técnico. Eu tenho uma colega nossa que é um psicólogo lá de Neves, é uma pessoa muito articulada, que é o Maurício, não sei. Maurício Sebastião. Maurício Sebastião, tem o Sérgio. Ele faz parte da comissão. Né? E eles ficam fechados, assim, porque eu acho que eles se sentem também sem suporte. A gente pensa nisso, né, de fazer essa Eu vou marcar lá na secretaria. Eu estou disposta, minha área é planejamento, mas eu acho assim, se é um projeto que vai beneficiar, ou se for um trabalho com os técnicos, assim, eu dou o maior apoio, tento buscar, se quer desenvolver isso, não forma. Acho que nossos colegas são altamente carentes. Assim, eu fico abandonada.